Vamos lá. Moçada, olha, essas próximas 3 questões que a gente vai fazer, ó, elas tratam aí um pouquinho do assunto de capacitores. Capacitores é o seguinte, capacitores é um assunto que a metade do estudo de capacitores é feito dentro da eletrostática. E a outra metade do estudo de capacitores é feito na eletrodinâmica, na aula de circuitos elétricos. E aí pronto, eu vou explicar para vocês a parte de capacitores relacionada com a eletrostática, que é simples, entende? Talvez alguém esteja, meu Deus, capacitores, isso é muito complicado, é super tranquilo. Você vai entender bem direitinho, tá bom? E aí, na nossa aula de circuitos, né, daqui a umas 2 semanas, né, a gente já tá, né? Daqui a pouco a gente vai ver capacitores na aula de circuitos. Tá, Renato, pô, então me diga aí, como é que é esse negócio aí, como é que é? Pronto, olha, digamos que você tenha um capacitor plano de placas paralelas, né? É o capacitor mais comum, né, professor? Quando ninguém fala nada, pressupõe-se que seja, né, um par de placas planas paralelas, formando assim uma espécie de sanduíche, né? Olha, uma placa não encosta na outra, entre elas existe algum isolante, por exemplo, ar, né? Renato, e aí o que acontece durante o processo de carga do capacitor? O que eu quero que você entenda? Eu vou já detalhar melhor, mas eu vou só te antecipar algumas ideias. Quando você fecha essa chave, né? Quando você fecha essa chave, por um motivo que eu vou já te explicar, ó, vai haver uma passagem de elétrons. Essa bateria vai bombear elétrons, né, de uma placa para outra. Por quê? Eu vou já te explicar, tenha calma. E aí, quando esses elétrons vão passando, as placas que estavam eletricamente neutras vão começar a ficar eletrizadas. A placa que está perdendo elétrons, a que está perdendo elétrons vai começar a ficar positiva. Isso. E a placa que está recebendo os bichinhos, vai começando a ficar negativa. Ah, tá. Então, gradativamente, né, a carga das placas vai aumentando. Elas sempre têm o mesmo valor em módulo, e esse valor vai aumentando. Por exemplo, no começo uma estava com 0 e a outra estava com 0. Aí, à medida que os elétrons vão passando, daqui a pouco uma vai estar com mais 1 coulomb, menos 1 coulomb. Mais elétrons passando, aí mais 2 coulomb, menos 2 coulomb. Daqui a pouco mais 3 coulomb, menos 3 coulomb. Daqui a pouco mais 4 coulomb, menos 4 coulomb. E a carga vai passando. Tá. Então, à medida que essas placas vão ficando eletrizadas, por sua vez, elas vão causando campo elétrico. O campo elétrico, né, na região entre as placas é produzido pela carga das placas, ó. Pois é. Então faz sentido que quanto maior for a carga das placas, né, ó, quanto mais a carga das placas vai aumentando, né, professor? Esse campo elétrico aqui, ó, por sua vez, também vai aumentando. Professor, escreve assim para eu entender melhor? Pois pronto, vamos conversar sobre isso. Como é que eu calculo esse campo elétrico aí? Esse campo elétrico aí, Moi, ele já está desenhado espertamente como sendo o campo resultante das 2 placas, né? Como é que é? A placa de cima, ela é positiva, então ela produz um campo que aponta para baixo. Ah, tá. Quanto é o campo causado só por uma placa? Só por uma placa, ele é sigma sobre 2ε. Tá, só que a placa negativa, por sua vez, também produz um campo nessa região. Se a placa é negativa, o campo que ela produz aqui, ó, aponta em direção a ela. O que? Se ela for negativa, né? E esse campo também vale o quê? Esse campo aqui também vale sigma sobre 2ε. Tá, e aí? E aí agora eu vou superpor os 2 campos, né? Se a placa positiva produz um campo e a negativa produz outro, quando eu botar as 2 placas juntas, né, ó, esses 2 campos se juntam para dar o campo resultante, ó. O senhor colocou já o resultante. Claro, para que eu vou colocar só de um ou só da outra? Bota logo o campo total. Esse campo total aqui, ó, é o que a gente já tinha falado sobre ele. Ele é o que a gente chama de um E1 ou ele é um E2? Né? Ele já é o campo produzido pelas 2 placas ou é o campo individual só de uma placa? Já é o resultante das 2, né? Como a gente falou naquele dia. Professor, então esse aqui já é o campo das 2 placas. Claro, né? Já tem 2 ali, vou logo botar o campo total, né? Ele é o famoso sigma sobre 1ε, né? Aí como é que era esse sigma mesmo, hein? A densidade superficial de cargas, né, da placa, né? A carga da placa dividido pela área. É o tal do sigma, né, professor? Já estou entendendo. Pois é. Então pronto. Aqui o Renato Brito está me mostrando então, né?
Então, moral da história, professor, pelo que o senhor está me mostrando, então, essa é a expressão para o campo elétrico, né? Que vai aparecer ali, né? Entre as placas do capacitor. E aí, você lembra? Quando os elétrons vão passando, professor, no começo, o que acontecia? No começo, a carga dessas placas, né, era zero. Ó. No começo estava com carga zero, no começo não tinha carga nenhuma. Então pronto, eu poderia dizer que a carga das placas no começo era zero. Renato, se a carga das placas no começo era zero, quanto é que era o campo elétrico entre as placas? Quando não tinha carga, o campo elétrico era o quê, professor? Zero. Renatinho, e se o campo elétrico entre as placas era zero, né? Quanto é que era a DDP entre elas? A diferença de potencial que havia entre elas no começo? Zero. No começo era tudo zero, né? Vamos chamar aqui de D a distância entre elas. Só que, professor, mas o que vai acontecendo então quando o senhor fecha aquela chave e o capacitor começa a carregar? Ah, tá. Quando ele começa a carregar, a carga das placas que era zero vai aumentando. Carga das placas vai aumentando, vai. Quanto maior vai ficando a carga das placas, gradativamente vai crescer quem, pessoal? O campo elétrico entre elas. Ah, quanto maior vai ficando a carga vai aumentando, o campo vai aumentando. Carga vai aumentando, o campo vai aumentando. E quando esse campo vai aumentando, por sua vez, quando esse campo vai aumentando o quê entre as placas? A famosa quem? A famosa DDP entre elas. Ah, é DDP? É. Ah, DDP não é 10 volts, não? Não, isso aqui é a DDP da bateria. Ah, eu estou falando da DDP do capacitor. O que é o B? O B é o U da bateria. E o que é o C? O U do capacitor. Ah, tá. Ah, então eu estou entendendo. Pois é, era isso que eu queria que tu entendesse, como é que é essa dinâmica, como é que a coisa vai acontecendo, né? Bom, mas é natural que você me pergunte o seguinte: e por que quando eu fecho a chave, começa a passar elétron? Não entendi esse negócio. Por que começa a passar elétrons, né? Essa é uma pergunta, né, importante. Façamos o seguinte: eu sei que talvez você não tenha estudado circuitos na sua vida, ou talvez já tenha estudado. Eu vou falar uma ideia que é muito simples. Mesmo quem nunca estudou, a ideia que eu vou escrever não é nada complicada, não. Olha, digamos que você tenha um circuitinho elétrico, né? E vamos dizer que ele tem assim duas baterias e aqui embaixo um resistor. É como se fosse uma lâmpada, né? Ah, e tem duas baterias? É, uma bateria aqui de frente para outra, ó. Ah, é. Um resistor, uma lâmpada, né? Uma de resistência R. Essa bateria aqui da direita vai fazer o papel daquela ali, ó. 10 volts. É, vamos dizer que essa daqui é de 10 volts, ó. Tá. Renato, e essa bem aqui assim? Cara, essa daqui, vamos dizer que no começo ela tem 0 volt, ó. Zero? É, 0 volt, ó. Ah, tá. Vou botar 0. O que vai decidir então, Renato? Quando você fechar aqui o circuito, ó. Vamos supor que tem aqui uma chave. Ah, tá. A chave estava aberta. Isso, o Renato fechou a chave. Pá! Quando você fecha a chave, o que vai acontecer? Essa bateria de 10 volts, ó, ela empurra a corrente, ó, nesse sentido. Depois a gente vai entender melhor. Essa outra bateria, por sua vez, empurra no sentido contrário. Aqui você tem uma competição. 10 empurra sim e essa empurra ao contrário. Professor, quem é que prevalece? 10 é maior do que 0. Ah, quando esse número é maior do que esse, então quem ganhou foi essa. Então vai prevalecer uma corrente nesse sentido. Ah, Por quê, hein? Por causa da DDP. Porque 10 é maior do que 0. Então, o professor, nesse resistor aqui vai ter uma DDP, porque 10 é maior do que 0, então vai prevalecer o sentido do vencedor. Pronto. E aí vai ter uma corrente. A corrente vai ser nesse sentido. Vai. E quanto é que ela vai valer? Ah, o pessoal diz que a corrente ali, que vai ter no resistorzinho, é a DDP dele dividido pela resistência. A DDP é o quê? É como se fosse uma única bateria de quanto? 10 menos 0. Ah, porque está uma contra a outra, o 10 é maior do que o 0, é como se fosse uma bateria de 10 menos 0 volt. Ah, tá, dividido por R. Então, essa é a primeira, né? Essa é a corrente que vai passar nesse circuito na hora que tu fecha a chave, professor. A corrente foi nesse sentido, porque o 10 volts é mais forte do que o 0. Por isso que ele empurrou com mais força e, portanto, a corrente vai nesse sentido, né? Beleza. Aí continuemos. O que vai acontecer? Vamos inventar o seguinte. Vamos inventar que por algum motivo, ó, esse 0 volts vai aumentando. Vai, professor. Esse 0 volt que vai aumentando, essa bateria aqui, ela está fazendo o papel do tal do capacitor, entendeu?
Aí é ladrão, é o capacitor. Então você lembra que no começo ó, o capacitor não tem cargas? No começo a carga dele é o quê? Zero. Se a carga dele é zero, quanto é que é o campo do capacitor? Agora, sem carga não tem campo, né? E se não tem campo, no começo quanto é a DDP dele? Zero. Não tem carga, não tem campo, não tem DDP. No começo a DDP do capacitor é zero. É como se o capacitor fosse isso daqui, ó. Por que você não desenha um capacitor? Porque eu acho que tu vai se espantar, eu vou ter uma bateria. Mas é como se fosse o capacitor mesmo ali, ó. Tá, professor, e aí a corrente começa a passar porque o 10 é maior do que o zero. Pois é. Tu já ouviu dizer que o sentido da corrente é contrário ao sentido do movimento dos elétrons? Ah, quando a corrente é assim, quer dizer, professor, que na verdade os elétrons estão fazendo isso. Ó. Eu entendi. O sentido da corrente é contrário ao sentido do movimento dos elétrons. Por que é, hein? Na aula de circuitos eu vou te falar. E aí, professor, os elétrons vão passando. É exatamente o que vai acontecendo aqui, ó. Na hora que tu fecha a chave, os elétrons vão passando de lá pra cá, olha. Faz sentido, né? O sentido da corrente é esse, porque o 10 é maior do que o zero. Portanto, os elétrons estão fazendo isso. Portanto, quando os elétrons vão vindo daqui pra cá, né? Essa placa que está perdendo elétrons está ficando positiva. E a que está recebendo fica negativa. Os elétrons são bombeados de uma para outra. Eles não ficam guardados dentro da bateria. Não, a bateria só faz bombear. Eles vão passando daqui para cá. À medida que os elétrons vão passando, o que vai acontecendo, Renatinho? A carga da placa, né, vai crescendo, porque ele está carregando. Quanto maior a carga das placas, maior vai ficando o campo. Quanto o campo vai crescendo, a DDP do capacitor vai crescendo. Digamos que ela não vale mais zero. Professor, ela era zero, mas ela está aumentando. Eita, daqui a pouco ela vale 2. Daqui a pouco ela vale 2. Daqui a pouco ela vale 4. E aí, a DDP do capacitor está aumentando. Claro que a carga está aumentando. Daqui a pouco vale 6. O que isso vai afetar a corrente? O que isso aqui vai afetar a corrente? Ora, vai afetar e muito. Porque tu se lembra que a conta no começo era 10 menos 0. Ah, tá, porque era 10 contra o 0. Só que agora vai ficar 10 contra o 2 volts, ó. Daqui a pouco vai ficar 10 contra uma de 4 volts, ó. Daqui a pouco vai ficar uma de 10 contra uma de 6. Ah, Renato, eu tô entendendo. Antes era 10 menos 0. Agora, a corrente, quando eu faço a conta, o que está acontecendo? 10 menos 2, 10 menos 4. 10 menos 6, 10 menos 8. Cara, pergunto pra ti. Essa corrente está ficando cada vez mais forte ou cada vez mais fraca, essa corrente? Tá aumentando ou está diminuindo essa corrente? Exatamente. Moçada, isso que está acontecendo ali é igualzinho o que você poderia fazer numa explicação com mecânica. Lembra de vasos comunicantes da aula de hidrostática? É o quê? Vasos comunicantes. Olha só que invocado. Eu peguei o Oceano Pacífico e faz de conta que eu fiz uma represa no Oceano Pacífico. Professor, isso é impossível. Eu sei, faz de conta que eu consegui. Botei aqui um paredão no oceano, isso aqui é o oceano que está represado. Aí eu peguei e coloquei uma mangueira de borracha flexível e aqui eu coloquei um tubo, né, que está vazio. Renato Brito, cara, na hora que você abrir essa torneira, o que vai acontecer? Vamos ver aqui, ó. A e B são 2 pontos na mesma horizontal, né? Mas se você olhar, em cima do ponto B, qual é a pressão hidrostática, professor? Que está esmagando o ponto B, só a hidrostática. Vamos supor que isso aqui seja 10 metros de água. A altura de 10 metros, 10 metros de água, 10 metros de pressão esmagando o ponto B. Esse 10 metros aqui é esse 10, ó. Esse 10 aqui é esse 10. Professor, então tem 10 metros empurrando a água para lá. Ei, e o A aqui, quanto é que é a pressão hidrostática esmagando o ponto A? É 0. Eu estou pegando só a hidrostática, não estou nem pegando a atmosférica, não. Porque a atmosférica empurra de um lado, empurra do outro e cancela. Então o B empurra com 10 e o A empurra com 0. 10 é maior do que 0. Mas 10 é maior do que 0. E aí, porque tem DDP, vai ter corrente. A água vai começar a passar aqui, ó. Massa, né? A água vai começar a passar. Que legal! Pronto, o nosso capacitor hidrostático está começando a carregar. Vai ter corrente? Vai. E aí a água vai passando, vai. O primeiro jato que passa, o primeiro é o maior de todos, professor. Por quê? Porque é o 10 menos 0. É o maior de todos. E aí o primeiro jato é super forte. Aí a
Aí a água começa a subir aqui, ela começa a subir aqui a altura, ó. Claro, ele vai carregando, né? Vai começar a subir aqui, ó. Então, à medida que isso aqui vai subindo, a altura daqui vai crescendo, vai. Então, a diferença de pressão, que era 10 menos 0, daqui a pouco vai ficar 10 menos 2. Ah, tá. 10 menos 4. Ah, 10 menos 6, né? E, portanto, essa corrente aqui tá aumentando, tá diminuindo, professor? Essa corrente aqui tá diminuindo. 10 menos 4, professor. 10 menos 6, a água vai subindo. 10 menos 8, 10 menos 9, até aqui, meu amigo. Inevitavelmente, ó, vai acabar havendo um empate, ó. Vai acabar havendo o 10 contra 10, ó. E, cara, se 10 empurra aqui, 10 empurra aqui. Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. Quando a água vai passando para lá, esse 10 aqui não vai descendo não, por acaso? Vai, pessoal, descendo. Eu peguei o Oceano Pacífico do lado de cá. Ah, ladrão, você não vale. Vale, eu peguei um oceano. Se eu tirar uns baldes d'água do oceano, tu acha que o nível do oceano vai descer? Mulher, o oceano, ó, o Titanic lá, naufragou. O menino tirou 2 copos d'água do oceano, o oceano secou. Por isso que desceu. Claro que não, né? Esse 10 metros que fica constante, ó, é o 10 da bateria, ó. Constante. E esse aqui que vai aumentando é o quê? É o capacitor de água carregando aqui, ó. E aí, professor, quando ficar 10 a 10, não vai ter mais DDP. Não vai ter mais diferença de pressão. Não vai ter DDP. Se não tem DDP, não tem mais corrente. E aí a gente vai dizer que o nosso capacitor hidrostático já está carregado. Renato, cara, eu achava que ele ficava carregado, eu achava que parava de carregar quando não cabia mais água. Pessoal, para de carregar porque não cabe mais água? Não, para de carregar quando atinge o quê? O equilíbrio hidrostático, né? Quando atinge o equilíbrio, para de carregar. Mas cabe mais água aqui, não cabe? Cabe, mas atingir o equilíbrio não vai ter mais por que passar água, né? Ali é a mesma coisa. É mesmo, ó. Aqui tá com 10 volts do lado de cá. Olha, E do lado de cá tava com quanto? Bom, do lado de cá, ó, é a DDP do capacitor. É aquele tal de UC. O UC no começo é 0. Daqui a pouco ele é 2. Daqui a pouco ele é 4, ó. Vai carregando, ele vai aumentando, claro, porque a carga das placas vai aumentando. Ah, professor, pois é. Lembra? 10 menos 0, 10 menos 2, 10 menos 4, 10 menos 6, 10. Até, meu amigo, que vai chegar uma hora que vai ficar o quê? Que vai ficar 10 volts contra 10 volts. Ó. E 10 contra 10 vai dar 0. E aí a corrente agora já é 0 e aí ele parou de carregar. Professor, quando para de carregar, significa o quê? Quando para de carregar, significa que a DDP do capacitor já empatou com a DDP da bateria. É um sistema de vasos comunicantes, só que elétrico. Aí esse daqui começa com a altura 10, e esse aqui começa com a altura quanto? Com a altura 0, ó. E aí, quando o capacitor vai carregando, a DDP dele vai aumentando, até que chega 10 a 10, e aí para de carregar. Professor, parou de carregar porque não cabe mais cargas no capacitor? Não, parou de carregar porque já atingiu o equilíbrio. Aqui chama-se hidrostático, aqui chama-se o quê? Eletrostático. Ah, quando ficou 10 a 10, né? Quando ficou na mesma altura elétrica, ó, 10 a 10, mesmo DDP, não tem mais... Ah, tá. E aí chega uma hora que para de carregar, professor? Professor, então eu acho que eu já entendi. Quando para de carregar é quando já atingiu o equilíbrio. E o equilíbrio só é atingido, professor, quando o que mesmo, hein? O equilíbrio só é atingido quando a DDP da bateria vai crescendo, quando ela finalmente atingir os 10 volts constantes daquela bateria ali, ó, aí pronto. Aí não para, né? Aí não passa mais corrente, né? Aí atingiu o equilíbrio? Então aí dizemos que o nosso capacitor está carregado. Então ele para de carregar quando atinge o equilíbrio. Eletrostático, professor? É um sistema de vasos comunicantes igual aquele ali. Só que elétrico, exatamente. Então olha só. É comum, né, quando a gente vai estudar isso aqui pela primeira vez, né? Seu primo, né, na casa da sua tia, né, vai explicar para você, ó, por que o capacitor, né, como é que o capacitor se carrega. Aí, pessoal, às vezes, né, a gente ouve umas explicações meio malucas.
Por exemplo, eu já ouvi umas explicações assim, ó. A sua tia Jucicleide, né? Pessoal, vamos explicar como é que funciona o processo de carga do capacitor, certo? Suponhamos que o capacitor estava descarregado, neutro, pH 7. O que é que acontece? Olha, pessoal, quando eu fecho a chave, aí olha que coisa mais sem pé e sem cabeça, ó. Algum de vocês vai ser professor de física? Quando eu tinha a idade de vocês, eu também achava que eu não ia ser, entendeu? Eu não sabia se eu ia ser, não. Vai que alguém vai ser, né? Então, nunca diga um absurdo desse, ó. Pessoal, quando a gente fecha a chave, o polo positivo da bateria vai atrair elétrons da placa de cima. Como é que é? O polo positivo da bateria vai atrair elétrons da placa de cima? E vem cá, e a placa negativa não repele não os elétrons? Meu filho, tenha fé, acredite em Deus. Só a positiva que atrai. Não complique não, você está atrapalhando minha aula. Saia, senão eu vou, né? E aí a pessoa fica, como é que é? Os elétrons vêm porque são atraídos pela placa positiva. Isso é conversa para boi dormir, pelo amor de Deus, tá bom? Quando você for dar aula dessa matéria, não diga isso não. Aí eu tenho que dizer o quê? Você vai dizer o seguinte, ó. Na hora que eu fecho a chave, a bateria tem 0 volt, ó, o capacitor tem 0 volt, ele está descarregado. E aqui tem 10, ó. E aí que 10 é maior do que 0. Você tem uma DDP. É como se fosse uma diferença de pressão. Você tem uma diferença de potencial. É por causa da DDP que ao fechar a chave, ó, você vai ter esse fluxo de elétrons, né? Você até falou que tem a corrente do... Exato. É porque no começo o placar está 10-0, ó. 10 é maior do que 0. Por isso, na hora que eu fecho a chave, como 10 é maior do que 0, os elétrons começam a passar. Quando os elétrons vão passando, professor, a carga das placas vai aumentando. Consequentemente, o campo vai ficando cada vez mais forte entre as placas. Vão aparecendo mais linhas, vão aparecendo cada vez mais linhas. Cada vez mais linhas. E quando o campo vai crescendo, a DDP do capacitor vai crescendo. É como se fosse o nível da água que vai subindo. Ó. 0 volt, 2 volts, capacitor, 4 volts. DDP do capacitor, 6, 8. Até que quando ficar 10-10, pronto. E aí o capacitor para de carregar, não é porque não cabe mais cargas não, é porque já atingiu o equilíbrio, pronto. Aí cessou o processo de carga, aí nós dizemos que o capacitor já está carregado. Professor, me diz uma coisa, vem cá, depois que o capacitor já está carregado, eu posso desligar a bateria? Pode. É sério? Depois que o capacitor estiver carregado, meu filho, você pode tirar a bateria daqui, ó. E ele continua carregado. Sim, diz a lenda que ele ainda passa um tempão aí, né? Porque às vezes tem umas correntes de fuga, tem um negócio aí e tal, não complique não. Teoricamente ele continua carregado para sempre. Isso. Eu posso pegar o capacitor, posso botar no bolso, né? Sair pra passear, né? Oi, tudo bom? Olha que eu achei ali um capacitor, tal. Eu posso sair com o capacitor carregado por aí. Professor, para que serve capacitor? É uma longa história que é melhor não explicar agora porque vai confundir, entendeu? Mas o fato é que depois que ele já está carregado, encerrou o processo de carga, o capacitor está carregado. Armazena carga, armazena energia elétrica. Parabéns. Obrigado. Até aí. Tudo bem? Entendeu então como se dá o processo de carga do capacitor? É exatamente igual ao processo de carga do capacitor hidrostático. Quando iguala a altura, ele para de carregar. Só isso. Não, aí é diferente, né? Quando você bota uma bateria para carregar, a bateria... aí tem a ver com química, né? A bateria do seu celular, que normalmente ela está funcionando como um gerador, né? Quando o seu celular está funcionando, a bateria do seu celular é um gerador. Quando você bota ela para carregar, ela passa a ser um receptor. E aí a reação química dentro dela é invertida, acontece no sentido contrário. Então, em vez dos reagentes irem formando produtos, quando eu boto na bateria, os produtos vão voltando para devolver os reagentes e tal, né? E ela vai pegando carga, né? Bom, Renato Brito, cara, e fala mais coisas legais aí. Pronto, deixa eu te falar mais coisas legais. Por exemplo, moçada, esse meu capacitor hidrostático, depois que ele já está carregado, bom, aparentemente não tem mais nada para acontecer, né? Já está carregado mesmo, né? Pois é, ele já está carregado, né? Mas eu estava pensando, pessoal, em fazer uma brincadeira aqui, ó. Olha, o que eu pensei em fazer? Já tem 10 metros de água de um lado contra 10 metros do outro. Só que tu sabe que esse 10 metros aqui, ó, é invariável, porque do lado de cá é o oceano. Tá, sacanagem, né? Pois é, o oceano.
E aí, pronto. E aí, olha, como eu estava te falando, essa mangueirinha de borracha aqui é uma mangueirinha super molezinha, super flexível, de modo que eu posso pegar esse tubo aqui com a minha mão, ó, e eu posso abaixar um pouco esse tubo, ou eu posso levantar um pouco. Claro, a mão é sua, né? A mangueira aqui é molezinha, você pode mover. Então eu estava pensando em fazer o seguinte, ó. Aparentemente não tem como botar mais água nesse tubo. Aparentemente não tem. Mas se eu quiser, ó, eu posso pegar esse tubo com a minha mão e eu posso me abaixar aqui, ó, um palmo. Caraca, professor, se o senhor descer esse tubo um palmo, o nível da água que estava 10 a 10, quando eu descer um palmo, o nível da água vai descer um palmo. E aí, quando eu descer um palmo, aqui vai ficar 10, só que essa altura aqui não vai ficar mais 10 não, não, vai ficar 10 menos um palmo. Do lado de cá vai ficar mais baixo do que esse. E aí, quando do lado de cá fica mais baixo do que esse, de novo voltou a ter DDP. Aí quando essa altura fica maior do que aquela, essa pressão no ponto B volta a ficar maior do que a pressão no ponto A. E aí, então aqui está 10, e o senhor continua acocorado? Eu continuo aqui abaixado, e o nível da água está bem aqui na minha mão, ó. E agora volta a passar água. Quando volta a passar água, esse 10 continua constante, mas esse 10 menos um palmo, ó, começou a passar água. Esse 10 menos um palmo vai aumentando. Esse 10 menos um palmo vai aumentando, e a água vai passando, e essa água vai passando, até que vai chegar uma hora que... E aí, esse 10 voltou a ficar igual a esse 10. Olha, só que tu se lembra que eu tô aqui acocorado, né? Caracas! O senhor conseguiu botar mais água no tubo? Só que eu fiz um golpe baixo, né? Professor, tá tudo bem com a sua perna aí? Tá. O senhor quer voltar ao normal? Quero. E aí, eu tô acocorado ainda, e essa altura está igual àquela, mas eu tô acocorado, né? Eu vou voltar um palmo de novo. Professor, fica em pé de novo. Professor, já pode ficar em pé. Eu já tô em pé. Ah, tá. E aí, quando eu ficar em pé, o lado de cá que estava igual a esse, agora vai o quê? Ficar mais alto. Vai ficar um palmo acima desse 10. Aqui tem 10 metros. E aqui vai ficar 10 metros mais um palmo. Caracas! Agora a pressão PA está maior do que a PB. Aí o que vai acontecer? Agora vai devolver água. O capacitor estava mais forte do que o oceano. Aí vai devolver água, vai devolver água, até que iguala. Quando iguala, aí não passa mais água. Ah, professor, essa corrente aqui vai diminuindo, né? No começo passava 10 litros por hora. Depois passa 5 litros por hora, 2 litros de água por hora, 1 litro de água por hora, 0 litro. Aí pronto, aí para de passar. Aí volta a ficar em equilíbrio de novo. Ei, essa brincadeira que o senhor fez de levantar o tubo e não sei o que, dá pra fazer ali também? Dá mesmo, dá, e é massa, ó. Ei, professor, o que o senhor vai fazer? Vou fazer um negócio muito legal aqui, ó. Pois vai, professor, me diga. Tá, vou te dizer aqui o que acontece, ó. Vamos fazer o seguinte. Fazer aqui uma tabelinha, tá? Aproveitar aqui essa expressão que já está aqui, ó. Fazer aqui uma tabela. Então veja só, vamos dizer, pessoal, que o nosso processo de carga já está finalizado, certo? O placar aqui já está quanto? O nosso placar já está 10 a 10, ó. Aí o capacitor é como se fosse uma bateria de 10 volts lutando contra essa de 10 volts, né? E aí vai dar empate e aí não vai passar mais corrente. Já está finalizado o processo de carga. Então, professor, a DDP do capacitor, o C está valendo quanto? 10. Ah, tá. Então a DDP do capacitor é 10. E aí vai ter o campo elétrico entre as placas, que vai ter aí um certo valor, né? Ó, E aí vai ter o que mais também? A distância entre as placas. Tá, então essa daqui ó, é uma situação de equilíbrio, né, professor? Ah, então essa daqui é uma situação de equilíbrio. Equilíbrio, né? Eletrostático, né? E nessa situação a carga das placas vale quanto? Ah, a carga das placas vale Q. Faz de conta que já tá valendo Q. Mais Q menos Q, né? Aí bota assim, ó, Q. Pronto. Renato, o que tu vai fazer agora, hein? Você lembra que eu fiz uma brincadeira ali de mexer o tubo? Pois eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou pegar essas placas do capacitor, moi, e eu vou bruscamente reduzir a distância entre elas a metade. Professor, não faço isso não. Vou fazer, tu vai ver. Vou fazer, vou fazer rapidamente, ó.
E aí, cara, quando eu fizer isso, a princípio eu fiz isso aí tão rapidamente, ó, mas tão rapidamente que não deu nem tempo dos elétrons voltarem a se mexer de novo. Faz de conta que ainda não deu tempo. É igual nessa brincadeira da água. Primeiro, eu mexi o tubo muito rápido, que não deu nem tempo da água se mexer aqui ainda, né? Não deu nem tempo da água se mexer aqui ainda, porque foi muito rápido. Aqui é a mesma coisa. Peguei a distância e caiu a metade. E aí, cara, se essa distância bem aqui assim caiu a metade, mas não deu tempo para a carga das placas mudar, não deu tempo. Se ela não se mexeu ainda, então o campo também continua o mesmo. O campo momentaneamente, ó, continua o mesmo. Então, moral da história, 10 volts era DDP, quando aqui ela era R e aqui era D, né? Aí aqui era 10 volts, mas só que de repente, ó, essa distância caiu a metade. Se essa distância caiu a metade e o campo é o mesmo, a DDP do capacitor não vai mais ser 10. Agora vai ser quanto aqui a DDP entre as placas? Caraca, vai ser 5. Ih, professor, já é isso? Pois é. Aí o que aconteceu? Esse 10 aqui, ó, não acredito não, passou a valer 5. Caraca, mano. Quer dizer que agora tá valendo 5? Essa bateria é de 10, que essa aqui não muda nem a pau, mas agora o capacitor, quando o senhor fez isso, ele passou a ter 5. E 10 é maior do que 5. Então se 10 é maior do que 5, de novo, ó. Já sei. Esse 10 é maior do que esse 5, isso. Então vai ter uma corrente nesse sentido. O que significam elétrons no sentido contrário. Então vai bombear mais elétrons ainda. A carga do capacitor, professor, vai aumentar ainda mais. Vai bombear mais elétrons de um lado para o outro. Professor, então quando vai bombear mais elétrons, o que vai acontecer? Deixa eu desenhar aqui, olha, como é muito legal esse negócio, ó. Você começa a conectar umas coisas que você nem imaginava que você ia entender, ó. É sério mesmo? Quando é que isso vai começar a acontecer? Daqui a pouco, ó. Sim, aí como eu estava te falando, ó, agora o camarada botou uma placa bem pertinho da outra, né? Só que como é que tá o placar? 10 volts aqui, ó, contra 5 do outro lado, ó. Então como tá 10 a 5, por causa disso, mais uma vez vai ter mais corrente, ó, mais elétrons passando. Pessoal, quando os elétrons vão passando, a carga das placas, né, vai aumentando. Percebe que eu estou desenhando muito mais carga nas placas? Professor, quando a carga das placas vai aumentando, eita, o que vai acontecendo com o campo? Vai ficando muito mais forte aqui, ó. Por isso que o senhor botou as linhas bem pertinho, para dizer que o campo aqui, ó, tá muito forte. Então vamos lá. Quando o Renato Brito aproxima as placas, que a distância cai a metade, o DDP do capacitor passou a valer 5 e agora 10 menos 5 vai ter corrente. Então, os elétrons vão passando. Aí, quando os elétrons vão passando, o que acontece? A carga das placas vai aumentando. Quando a carga das placas vai aumentando, o campo elétrico entre as placas vai o quê? Vai aumentando. Tá vendo que ele estava assim? Olha como é que ele vai ficando, ó. E quando o campo elétrico vai aumentando, sem mexer mais na distância. Se o campo elétrico vai aumentando, a DDP dele vai o quê? Do capacitor que era 5, volta a aumentar. Era 5. Aí vai aumentar para 6, para 8, para 9. E quando ficar em 10? Quando ele de novo chegar em 10, ó, e aí vai ficar 10 a 10. Quando ficar em 10 a 10, aí não passa mais carga. Mas a situação final é essa, ó. Caraca, professor, tem muito mais carga agora do que antes, não tem não? Caraca, muito mais carga. O placar tá 10 a 10 de novo. Mas você botou uma placa bem pertinha da outra. A situação então é essa daqui, ó. Esse 5 aumentou e esse 5 voltou a ser 10. Mas a distância o senhor deixou a mesma. Eu deixei a mesma distância. Eu deixei ainda o D sobre 2. Como é que esse 5 aumentou até chegar em 10 se o senhor não mexeu mais na distância? É porque o campo entre as placas cresceu tanto, né? Que ele acabou passando de E para quanto aqui? 2E. Mancho, o campo das placas dobrou. Acontece que o campo da placa só dobra se a carga das placas o quê? Dobrar, né? Caraca, mas agora tem o dobro de carga do que tinha antes? Tem. E aí? E aqui mais uma vez, ó, chegamos a uma situação de equilíbrio. Eu poderia deixar ele aí para sempre, poderia. Ele vai ficar assim para sempre se você deixar, entendeu? Porque tá 10 a 10 de novo. Tu percebe que quando uma placa fica bem pertinho da outra, o campo fica super forte. Ó, e aparece muito mais cargas induzidas ali e tal, Lembra da aula de eletrostática que a gente falava negócio de indução?
Ah, vou pegar o bastão, o indutor. Ah, vou pegar o indutor, vou botar bem pertinho da bola. Ah, quanto mais próximo eu colocar, mais cargas induzidas aparecem. Cara, é exatamente o que está acontecendo aqui. É um efeito induzido, né? Quer dizer que quanto mais eu aproximar, quanto mais tu aproximar, mais elétrons vão passar. E aí a carga das placas vai crescendo e esse campo pode ficar tão forte, mas tão forte, que pode até saltar uma faísca de uma placa para outra. Né? Aí a She-Ra, o He-Man, né? Não dá para eu falar agora, tem a ver com romper o dielétrico. Esse capacitor, o campo elétrico entre as placas vai ficando tão grande, mas tão grande, que chega uma hora que o isolante acaba se tornando condutor momentaneamente e aí salta uma faísca. Mas não vou entrar em detalhes não. Moral da história, professor, que tá desse jeito, tá. Placar tá 10-10, tá em equilíbrio, tá. Quer dizer que quando eu boto a plaquinha bem pertinho da outra, o campo fica bem fortão e tal, né? A bateria tá ligada, etc, né? Mas pessoal, mas aí chegou uma hora que eu cansei, sabe? Professor, já tá em equilíbrio, né? O placar já está 10-10, ó. 10-10 tá em equilíbrio, né? Quer saber de uma coisa? Volta ao normal. Tá, então vou voltar ao normal, ó. Tá 10-10 o placar, vou pegar o capacitor, vou fazer assim, ó. Ah, cansei, vou voltar ao normal bruscamente, ó. Professor, faz aí o bruscamente. Esse D sobre 2 vai voltar a valer D. Bruscamente. Bruscamente quer dizer o quê? Foi tão rápido que nem deu tempo das cargas se mexerem. E, portanto, o campo ainda não se mexeu. Ainda não mudou. Professor, então esse campo, momentaneamente, ele ainda é 2E, ó. Ah, mas espera aí, o senhor dobrou a distância entre as placas. A distância que era D sobre 2 passou a valer D. Mas se eu não mexi no campo ainda, esse 10 volts do capacitor passou a valer quanto? 20. Macho. O EDP do capacitor que era 10, passou a 20, porque a distância dobrou sem mexer no campo. E então o que aconteceu? Na hora que tu pegar isso aqui e fizer isso, ó, o que vai acontecer? Aqui vai ficar 20, ó. E aí o 20 agora tá humilhando o 10. Caraca, mas esse aqui ficou mais forte do que esse? Ficou. E aí quando esse aqui fica mais forte do que aquele lá? Agora a corrente vai ser ao contrário, ó. Esse 20 tá ganhando desse 10, ó. A corrente agora vai ser ao contrário. Agora vai devolver elétrons, ó. Cara, ele tava cheio de elétrons. Agora ele vai devolver. Por isso que agora os elétrons vão voltando, ó. Porque o 20 está maior do que o 10. Quando esses elétrons vão voltando, aí vai acontecer agora o contrário. Professor, está devolvendo os elétrons, carga das placas está o quê? Ixi, cara, a carga das placas vai diminuindo. Você está devolvendo elétrons. Professor, quanto menor for a carga das placas, hein? Ah, tá, menor vai ficando esse campo. E quando o campo vai diminuindo, hein? A DDP do capacitor, que estava 20, ó, vai diminuindo, 19, né? 18, 17, 16, esse 20 vai diminuindo até 15, 11, né? Até quando chegar em 10. Quando ficar 10-10, aí para de devolver elétrons. Moral da história. Moral da história é que esse 20 vai diminuindo e a distância você nem tá mais mexendo. Tomar não. Esse 20 vai diminuindo, 19, 18, né, 15, 12, 11. Quando esse 20 voltar a chegar a 10, e aí fica 10-10 de novo. Professor, então quando ficar 10-10 de novo, o capacitor voltou a ficar essa figura, ó. Ah, voltou a ficar essa figura. A DDP do capacitor voltou a ficar 10 também. Aí 10-10, aí tá em equilíbrio, aí não carrega mais. E aí, ora, como foi que esse 20 volts diminuiu até 10, Renato? Se a distância entre as placas, né, ó. Se a distância entre as placas você não mexeu, como é que esse campo elétrico, né? Como é que essa DDP diminuiu a metade? Porque esse campo vai ter que diminuir a metade, né? Como é que esse campo diminuiu a metade? Porque a carga das placas diminuiu a metade, ó. Ela era 2Q e ela passou a valer Q. Foi. Ah, então, e aqui é novamente uma situação de equilíbrio. Ah, professor, eu estou entendendo. Então, pelo que eu estou entendendo, equilíbrio é toda vez quando o quê, hein? Quando a DDP do capacitor ficar igual a da bateria. Ou seja, quando ficar 10-10. Quando ficar 10-10. E aí dizemos que está em equilíbrio. Em toda situação de equilíbrio, aqui, o aqui, aí volta a ficar 10-10.
O tempo que demora para restaurar o equilíbrio, né, na situação de eletricidade é muito rápido, entende? É mais ou menos bem rápido, né, professor? É tipo umas frações de segundos, assim, uns 2 segundos, é bem rapidinho, né? Então, o Renato Brito fez aquela mesma brincadeira que ele fez ali, só que ele fez no caso elétrico. Então deixa eu ver se tu se lembra. Quando uma placa estava bem longe da outra, né, o campo elétrico estava mais ou menos fraco, né? Aí quando eu botei uma placa bem pertinho da outra, olha, o campo elétrico ficou o quê? Fortão, ó, o campo elétrico forte, apareceram muito mais carga nas placas, né? Mas aí quando o senhor voltou, aí devolve os elétrons vão voltando, a carga das placas diminui e aí o campo diminui de novo. Aí volta a situação normal. Ou eu acho massa quando tá assim, ó, matando. Que aí o campo fica bem fortão, né? A carga das placas também fica fortona e tal, né? Até aí, tudo bem? Professor, o senhor poderia resumir assim, de tudo isso que o senhor falou, me diga só uma coisa assim, o que eu tenho que saber mesmo? Tá, o que você tem que saber mesmo, certo? Professor, porque o menino aqui dormiu a tarde todinha, ele acordou aqui todo suado, apavorado, ixi, meu Deus do céu. Ei, mancho, dá pra tu resumir aí o que o Renato Brito falou? Então pronto, ó, vamos ajudar essa pessoa, certo? Tem essa pessoa? Não, tô brincando, né? Então, o que a gente tem que guardar de tudo isso que eu falei? Pessoal, é o seguinte, ó. Sempre que a bateria estiver ligada, sempre que a bateria estiver presente, ligada ao capacitor, o que vai acontecer? O capacitor sempre vai buscar o equilíbrio com a bateria. O equilíbrio é o quê? 10-10, ó. Professor, se você produzir algum efeito que diminua a DDP do capacitor, ele vai dar um jeito de igualar com a bateria. Se você fizer alguma coisa que a DDP do capacitor mude, ele vai dar um jeito de igualar com a bateria. O que você fizer que a DDP do capacitor sair, ela vai voltar a ficar igual a da bateria. Por isso que a gente fala o seguinte, ó. Pessoal, sempre que a bateria estiver ligada, sempre que a bateria estiver presente, sempre que a bateria estiver o quê? On é o quê? Ligada. Sempre que a bateria estiver presente, sempre que a bateria estiver ligada, eu posso dizer, professor, que o capacitor vai dar um jeito de a DDP do capacitor ficar igual a de quem? Ficar igual a DDP da bateria. No equilíbrio isso sempre vai acontecer. Quanto é a DDP da bateria? É tipo assim, aquele 10? Ah, tá. A DDP do capacitor vai dar um jeito de empatar com aquele 10. Então é por isso que eu quero te dizer o seguinte, ó, que a DDP do capacitor vai ser constante. Constante como? Constante quando você compara o inicial e o final. Tipo assim, no início é 10. E aí, se você fizer alguma coisa da DDP do capacitor, pode até mudar, mas depois ela volta a 10. É o que aconteceu aqui, ó. Ela era 10, a DDP do capacitor era 10. Aí o Renato fez alguma coisa que ela passou a valer 5, ó. Ah, mas ela rapidamente voltou para 10. Aí ela acaba voltando para o valor, Aí o Renato Brito fez alguma coisa, ó, que ela passou a valer 20, ó. Ah, mas foi rapidamente. E aí logo depois ela volta para 10. Ou seja, quando você olhar nas situações de equilíbrio, que é o que interessa, a DDP do capacitor ela vai ser sempre igual à da bateria. Como a DDP da bateria é constante, eu estou querendo te dizer então essa ideia. A gente vai dizer que a DDP do capacitor é constante. Se a bateria estiver ligada, o capacitor vai fazer tudo para ficar em equilíbrio eletrostático com ela. Por isso que a DDP do capacitor vai ser sempre igual à da bateria. Por isso ela é constante, porque a DDP da bateria é aquele 10 que não muda, ó. Tá. Mas Renato, me diga uma coisa. O que aconteceria se essa bateria tivesse desligada? Massa, ó, vamos fazer o outro caso. Bateria off. Bateria desligada. Renato, cara, o que acontece se a bateria tivesse desligada? Vamos fazer de novo ali, ó. Pessoal, o placar está 10-10, ó. 10-10, o capacitor está carregado. Faz de conta que nós estamos aqui nessa situação, 10-10, o capacitor está carregado, tá uma beleza, professor. E aí o Renato Brito pegou e fez o quê? Desliguei a bateria. Por quê, professor? Porque estava gastando bateria, né? Eu desliguei a bateria. Ah, tá. Bom, pessoal, estando a bateria desligada, aí o que tu vai fazer, professor? Vou pegar agora a distância entre as placas e vou reduzir a metade. Cara, quando eu pegar a distância entre as placas, né, ó, e eu reduzir a metade, o 10 volts do capacitor vai passar a valer quanto? Se eu pegar a distância e reduzir a metade, né,
Esse 10 vai diminuir para quanto? Vai diminuir para 5. O capacitor vai ficar com quantos volts, hein? 5. Égua! E a bateria? Ah, a bateria continua com 10, né? A bateria não muda nunca, né? Renato Brito, cara, e agora o 10 está maior do que 5. Eita, então agora tem uma diferença de potencial. Tem. E aí, professor, vai ter uma corrente? Vai? Não, tu não desligou a bateria? E aí, os elétrons até gostariam, né, professor, de circular ali. Mas tu desligou a bateria, cara. É como se tu chegasse aqui, ó, e fechasse a torneira. Fechei a torneira. Pega o tubo aqui e mexe no tubo. E aí, não vai passar corrente, tu não fechou a torneira? Aqui é a mesma coisa. Moral da história. Vai ficar 10-5. Vai. O placar vai ficar 10-5. Eu posso fazer o que eu quiser agora no capacitor, que a DDP dele vai mudar mesmo. Vai ficar diferente desse 10. E o capacitor vai ficar conformado? Vai, porque ele não tem como receber mais elétrons, porque você desligou a bateria. Então a DDP que ficar, continua. Se você reduzir a metade. Então, nesse caso, quando a bateria está desligada, professor, não é a DDP do capacitor que fica constante, não. Não. Qual é a outra grandeza? Que não é mais a DDP do capacitor que fica constante. Qual é a outra grandeza? Que quando eu desligo a bateria, eu posso fazer o que eu quiser no capacitor, que essa grandeza não tem mais como mudar. Quem não muda? A carga das placas. Porque não tem como trazer mais elétrons, nem tem como devolver elétrons. Então o senhor vai dizer o que, Renatinho? Que a carga das placas é que fica constante, ó. Caraca, mas eu não tinha pensado por esse lado. A carga das placas é que fica constante. Mas professor, mas eu estava pensando, se a carga das placas fica constante, a área das placas o senhor também não mexeu. O senhor não mexeu na permissividade elétrica entre as placas. Consequentemente, se a carga não muda, quem não muda também? O campo elétrico entre elas também não deve mudar, né? Professor, então, então nesse caso aqui a carga não muda. E se as outras letras também não mudarem, o que é muito comum, né, de acontecer, o campo também vai ficar constante. Eu não vou nem escrever, né, que o campo vai ficar constante, porque vai que em alguma questão ele mudou aquelas outras letras, né? Mas você já fica esperto, que geralmente, né, ele muda, né? Geralmente ele não muda aquelas outras letras, quando a carga fica constante, o campo também fica, né? Então o resumo do que eu falei nos últimos 20 minutos é isso. Se a bateria estiver ligada, né? Se a bateria estiver ligada, é aquele caso que tu bota uma placa bem pertinho da outra e bombeia mais elétrons, e aí o bicho fica assim, ó, massa, né? Olha, ó. Professor, mas se a bateria estiver desligada, quando tu mexer nas placas, não tem como bombear mais elétrons, não tem como aumentar nem diminuir a carga das placas, não tem, porque tu já desligou a bateria. Então, quando você desliga a bateria, a carga das placas não muda. Se a carga das placas não muda, tampouco vai mudar o campo elétrico entre elas. Aí, olha aí que legal. Eu posso botar uma placa perto ou longe, que o campo elétrico entre as placas não vai mais mudar. Se a bateria estiver desligada, é assim. Que massa! A carga é constante, né? E o campo elétrico provavelmente também, né? Considerando que a carga não muda, a área não muda, a permissividade do meio entre as placas não muda, o campo também não vai mudar. Professor, como é que ele pode botar isso numa questão? Me mostre assim, na vida real, como é que ele poderia botar uma questão em que eu teria que saber esse negócio de bateria on e bateria off aí que o senhor botou? Pois pronto, vou te mostrar uma questão.